Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle Gontijo, estamos em mais um tempo de devocional. Hoje eu quero trazer um testemunho da Renata. Olá, tudo bem? A Rê vai falar um pouquinho, vai testemunhar pra gente alguns pontos sobre a vida dela e que vai ser bem importante, bem legal, então fica com a gente. Mas antes de mais nada, vamos orar? Você já orou hoje? Já entregou a sua vida ao Senhor? Então a gente quer orar junto com você, tá bem? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse tempo de devocional. Te agradecemos, Pai, pelo testemunho da Rê, aquilo que o Senhor tocou no coração dela. E te pedimos que o Senhor fale aos corações daqueles que estão nos ouvindo, Pai. Nós repreendemos agora todo ataque de Satanás, toda oposição das trevas, em nome de Jesus. Que essa palavra seja semeada e cresça e produza seus frutos em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então, hoje eu queria tratar primeiro, ler com vocês lá Tiago 1, versículo 16, que diz o seguinte: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então o Senhor nos fez, ele nos criou, e tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável vem das mãos do Senhor. E hoje eu queria trazer para vocês o testemunho da Rê, que falou muito ao meu coração. Queria que ela contasse um pouquinho sobre isso. Então, minha história é a seguinte, na verdade eu sou adotada, e na verdade isso foi um tabu, né, na minha família, em casa, e então, assim, poucas pessoas hoje eu falo mais sobre isso, falo bastante até, falo bastante sobre isso, Sim. mas em casa mesmo, assim, a gente evita falar sobre isso, porque é como se fosse uma questão de ser tratado diferente, né. E eu vi que muito tempo da vida eu ficava me sentindo assim: "Ah, mas por que que eu tenho esse sentimento de diferença?", né, então eu sempre tentava assim: "Não, eu tenho controle disso", então eu sempre fui deixando isso passar, né, foi passando, e teve uma época agora, alguns anos atrás, até depois que eu virei mãe, eu acho que eu fiquei um pouco mais com isso pesado, né, nessa questão assim, você vai ficando até meio amargurada, né, porque daí você vai ficando assim: "Ai, por que isso, por que aquilo", enfim, então era uma tristeza e uma solidão muito forte, e Fica ah, tranquila. uma solidão muito forte, e um dia eu fui na igreja, e chegando lá na igreja, a minha é católica, né, assim, não que isso tenha algo a ver, mas o que eu quero dizer é que pode ser em qualquer igreja, né, em qualquer lugar você pode se encontrar. E eu fui lá e senti no meu coração. E foi muito engraçado, porque assim, a gente começou a ir mais na igreja, eu e minha família, e um dia ia ter um encontro de mulheres, e eu fui nesse encontro, né, de mulheres. E chegando lá, eu fiquei assim: "Nossa, o que que eu tô fazendo aqui?". Primeiro que eu sou chorona, né, já deu pra perceber. E lá eu ficava chorando com as músicas, né, da igreja. E as pessoas ficavam me olhando assim: "Nossa, o que que essa moça tem, né, que não para de chorar?". E eu fui sozinha. E eu falei: "Bom, tô aqui, então vou me entregar a isso, né". E chegou um momento que teve uma oração, e no momento da oração a moça fala, né: "Senhor", né, fez várias questões e tal, e uma delas que me pegou mesmo, e eu senti, né, aquela questão, assim, acredito que foi realmente, assim, um sentimento de sentir o espírito mesmo de Deus, né. É o momento que ela fala, assim, que a gente tem que aprender a perdoar, aprender a viver, aprender a aceitar as questões, mas não assim aceitar, né, ela falou assim: "Não, que abra o coração para Deus, né, para Deus mostrar o caminho, para Deus, né, te mostrar mesmo". E foi quando eu senti, e coincidiu de ver os vídeos da Michelle, que daí eu sempre gostei de ver também, inclusive, e daí teve um dia que ela fez um dos dons espirituais, inclusive, que era a questão de perdão, estava acho que você e sua mãe no vídeo, e você fala, né, que as pessoas têm que aprender a perdoar, que o primeiro passo é esse. E coincidiu muito com o que eu senti, com o que aconteceu naquele dia da igreja,
E aquilo ficou em mim, assim, realmente, comecei a ver com outros olhos muitas coisas, né, e comecei a ver várias questões de Deus mesmo, assim, sinais, né, divinos, e um deles foi exatamente esse, perdoar, né. E o que seria esse perdoar? E eu ficava me perguntando, eu ficava falando assim, né, o que seria esse perdoar, né, o que que eu tenho que perdoar? Porque até então ninguém fez nada pra mim, né. E daí eu parei pra pensar, realmente a gente tem que o meu perdão, né, no meu caso, por essa questão de ser adotada, enfim, não é a questão de ser adotada em si, mas é o perdoar no sentido assim, eu tenho que aprender tive, né, que aprender a perdoar o que aconteceu. Então, assim, por exemplo, você foi deixado, né, aí você tem aquele sentimento de rejeição, e daí você Então você tem que fica perdoar quem deixou você. isso, A sua perdoar mãe isso, a pessoa biológica. biológica. Mas eu não tenho que perdoar só ela, porque ela pode ter feito isso por vários motivos, né, tantos, psicológicos ou até mesmo físicos ou até mesmo financeiros, né. Mas o perdoar não é só perdoar ela, eu tenho que me perdoar também, porque eu, me deixei carregar uma coisa que é uma culpa que não é minha, não é nada, e eu fui levando isso, achando que estava tudo resolvido. Então o meu perdoar a mim mesma é no sentido assim, eu achava que eu tinha tudo sob controle, né. Aham, Então quando isso veio pra mim, eu falei: "Nossa, eu não tenho controle de nada, né, eu não tenho controle aham. de nada e eu estou aqui entregue", né. E isso foi como se abrisse uma ferida, né. Foi assim, uma coisa que abriu, mas por um lado foi muito bom e fez eu ver isso, assim, que eu teria que entender, que isso não que eu tenha outras opções, né. Eu tenho que ver pelos outros olhos, né. Por exemplo, isso aconteceu, mas Deus me deu a oportunidade, né, oportunidade de viver. Deus me deu a oportunidade de quando ela teve a opção de me entregar, eu tive a oportunidade, né, de viver com a minha família, de estar aqui hoje, né, então eu tive Uhum. essa opção. Então, é o que eu acho, assim, que é o perdoar seria aceitar no sentido de transmitir amor, né, para o que aconteceu e realmente agradecer como as coisas caminharam, sabe. Então, uma coisa que eu queria entender agora, né? Uhum. Falando, como que você vê essa questão do aborto? Do aborto. Não vou ser hipócrita para dizer, assim, que tem situações, né, que eu acho que dependendo de algumas situações, elas poderiam ser aplicadas, mas eu acho que as pessoas têm o direito, né, de viver para ter a oportunidade, né. E eu acho que é isso que é importante, que as pessoas que têm N motivos, né, pra querer falar assim: "Ah, eu não deveria existir, eu não deveria estar aqui". Mas a gente tem que saber, como que eu posso dizer assim, a gente que tem que eu acredito que tem que ter a vida, né, porque Deus deu a oportunidade de você vir aqui, de você entender as questões, de você ter um outro olhar, né, seria isso. Então eu acho que O hoje o direito de viver. o direito de viver, isso. Você teve o direito de viver porque alguém lá atrás Sim, escolheu levar essa gestação até o fim sim, é verdade. e entregou você para outra família, mas ela te deu essa oportunidade. Exatamente. Isso é muito interessante, assim, que quando o bebê é pequeno, tá na barriga de alguém, a gente pensa, quem é essa pessoa? Sim, Quem será que vai ser esse ser humano? E aí, quando você se depara com alguém que vivenciou isso e hoje está aqui, sim, verdade. tá viva, tá dizendo, eu tenho o direito de viver, você fala assim, caramba, né? Olha que coisa linda, que fantástico a gente pensar, puxa, eu tenho o direito de viver. E isso vem muito assim aquilo que nós lemos, né? Aquilo que nós lemos hoje em Tiago 1, né? Que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, toda a vida dada vem do alto. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado. Toda a vida dada a você vem do alto. E esse processo, né, de perdão, porque veja, olha que coisa interessante, hein? Uhum. Olha o caminho da jornada aqui. Então, no primeiro momento você escondia tudo isso, Sim, você colocava bem lá no escondidinho e falava assim: "Ah, não vou mexer nisso aqui, tá tudo sob controle", né? E aí, quando você estava ali na igreja, Deus retirou esse do teu controle e falou assim: "Agora você vai ter que lidar com isso". sim.
E o que que você hoje tem vivido para lidar com isso? Qual que é o processo hoje que você tem caminhado, você acha? Eu acho que o primeiro ponto que eu tenho, assim, que foi libertador, sabe, porque, eu sempre ficava: "Não, tá, deixa isso, daí não me incomoda e tal", mas é como se fosse uma pedrinha no sapato, sabe, que você sabe que tá ali, né. Mas o processo que eu vejo hoje é realmente entregando a minha vida, assim, pra Deus hoje, sabe. Eu vejo que eu realmente entreguei nas mãos de Deus a minha vida total, assim. Uhum. Então seria isso, eu vi, assim, que isso foi uma porta pra mim, pra minha família, né, e melhorou muito em muitos aspectos, em casa, eu mesmo como pessoa, eu vi que eu melhorei como pessoa, sabe, porque eu vivia assim, mal-humorada até, sabe, rancorosa, mal amada, Entendi, eu já aham. estava ficando meio assim. E daí eu ficava assim: "Nossa, né, mas eu não sou assim, né, o que tá acontecendo?". E daí quando me deu essa luz, né, foi uma sensação única, eu vi que realmente era Deus chegando e falou assim: "Ó, então vamos lá, Uhum. você não quer mais isso pra você tá incomodada com isso, então é igual quando você tem que limpar uma ferida mesmo, né, que você tem que jogar aquele remédio que vai arder, que vai limpar, mas depois vai melhorar". E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não digo, assim, que eu sofri sempre, que foi uma coisa assim, mas foi esse momento, não sei se foi pela questão da minha maternidade, que também me tocou um pouco mais, né, porque daí eu fui mãe, a mãe de uma menina, e daí eu me vi naquela posição, entendeu. E agora? Você é o que você, por exemplo, não teve, né. Não que eu não tive mãe, eu tive a sorte ainda, né, de ter uma família adotiva, mas eu acho que me entendeu. Então aquilo Você teve que prestar contas ali, eu falar assim: tive que "Não, prestar contas. deixa eu rever esses sentimentos". Sim, Uhum. nessa perspectiva. E foi exatamente isso que você falou, a questão de aborto, né, eu vejo que, assim, é uma questão de você, engravidou, você não quer engravidar, então tome todos os cuidados, as precauções, que hoje tem inúmeras. E você engravidou, né, então você pode dar essa oportunidade para a pessoa, e daí a pessoa, o que eu quero frisar mais é na pessoa que está ali, né, que pode ser gerada ou não. Que é o bebê, É o que é bebê, uma que é pessoa. uma pessoa. Ela tem que, compreender que ela tem outras opções, né, porque daí a pessoa fica presa. O que eu quero, passar hoje é nesse sentido. A gente não tem que ficar preso por um ato que aconteceu lá atrás, a gente tem que ver que a gente teve a bênção de estar aqui, a gente teve Uhum. a bênção de Deus de poder caminhar, né, de poder estar vivo e poder ver o que que a gente quer para nós. Ah, você quer ficar preso, amargurado, sendo uma pessoa rancorosa, uma pessoa que tá ali, que você mesmo não gosta mais de você, porque você tá preso nesse seu sentimento, ou você quer ser alguém que se entrega a uma questão, divina, né, uma questão que você vê que vai mudar a sua vida, né. Então é mais nesse sentido que eu queria dizer, a questão de perdoar é nesse contexto, porque você tem que perdoar 2 vezes. A pessoa que para você pode ser considerado uma rejeição, tem pessoas que levam isso de outra maneira, mas perdoar você mesmo por ficar preso naquele tempo, né, entende? Uhum, entendi. Nesse sentido. Isso é muito interessante, né, a gente ver, porque eu acho que até mais de um aspecto também, né, porque essa pessoa que te rejeitou, que te Uhum, entregou, essa pessoa também levou até o final essa gestação. sim, Porque tem muitas mulheres que não levam até o final, por vergonha, por conta da situação em que o ato sexual aconteceu, ou N questões. Mas essa pessoa que te entregou para adoção, ela levou essa gestação até o levou fim. até o fim, é verdade. E ela te proporcionou você estar aqui hoje. Sim, exatamente. E eu, na verdade, eu agradeço, porque a minha família é maravilhosa, eu não tenho o que falar da minha família com relação à minha Sim. criação, os meus pais, meus irmãos, então eu só agradeço de verdade o que me foi proporcionado, né, então eu não tenho o que reclamar quando tô reclamar, né. Mas é É. mais a questão do sentimento mesmo e a questão que eu recebi, assim, que foi meio que um chamado de Deus, né, no sentido: "Então vamos, Vamos né, falar sobre isso. vamos falar sobre isso, Vamos vamos lidar. resolver". E a Rê, ela escreveu também um livrinho infantil falando sobre isso, né? Sobre esse sentimento de solidão, né? Por conta dessa possível rejeição. Esse livrinho, até com a ajuda da Mi,
Eu falo a questão, assim, que às vezes a pessoa, ela acha que esse sentimento de solidão pode ser por N questões, né. Então, às vezes, é que nem eu uso eu como exemplo por isso, por exemplo: "Ai, eu sinto essa solidão porque eu fui adotada", mas a gente vê que tem muitas pessoas que se sentem sozinhas e não foram adotadas, são ricas, Uhum. né, Tem são pessoas têm tudo. tudo, então é uma questão muito mais abrangente, e eu vi que essa solidão ela realmente foi tirada de mim, porque eu tinha pessoas em volta, né, eu tinha minha filha, eu tenho meu marido, eu tenho pessoas que convivem comigo, e mesmo assim eu me sentia com esse sentimento de vazio, um sentimento triste, e às vezes eu ficava: "Ai, será que é porque, né, eu sou adotada?", mas daí você escuta: "Não, mas fulano lá é uma família super rica, tá em depressão. Aí fulano aqui tá assim", então na verdade eu tive, né, essa graça que foi fui na igreja, fui ali e tive essa clareza, né. Então eu quis dizer que no sentido, assim, essa solidão, ela a gente tenta achar um motivo, mas ao meu ver esse motivo está muito claro, é a falta da presença de Deus na nossa vida, essa falta dessa bênção que Deus nos dá todo dia. Então Aham. eu percebi, assim, que pelo menos, a gente tenta achar um motivo, mas ao meu ver o motivo é único, é essa falta de Deus. Que a gente às Uhum. vezes no dia a dia você sai trabalhar, volta a trabalhar, tá cansado, faz as N coisas e esquece aquele tempinho, né, de fazer uma oração, nem que seja antes de deitar, no teu momento ali, e a gente vai deixando passar. E isso eu tive também, quando eu estava com esse sentimento de solidão, eu imaginei assim: "Nossa, Deus me abandonou". Aham. Porque antes eu rezava muito e tal, e daí fui crescendo, né, fui fazendo 1000 coisas, e eu ficava: "Deus me abandonou, Deus não me escuta". Mas na verdade foi essa questão, eu também não estava sabendo procurar Deus, né, eu chegava e não rezava, eu chegava e não orava, então É. é uma questão da gente dar essa abertura, né, ao meu ver também. A gente tem que dar essa abertura para acabar com essa e eu acho que é exatamente isso, não é dinheiro, não é o dinheiro, não é a questão física da pessoa, porque tem pessoas que têm muitos problemas físicos e tem esse preenchimento espiritual, né. Uhum. Então eu vi que é isso, eu acho que as pessoas têm que abrir o coração para Deus mesmo. Isso é muito legal, assim, da gente entender, né? E quando Deus começa a falar conosco e a gente escuta a voz do nosso Pai, né? Esse Pai das luzes, como está escrito lá em Tiago, Tiago 1,16, e que ele começa a falar conosco. Ele é o Pai da verdade e nos leva, inclusive, a refletir sobre as Uhum, nossas vidas. Então, Deus tem esse processo com uhum. todos, sabia? Porque daí o que acontece? Aquilo que você tenta esconder, aquilo que você quer colocar embaixo do pano, a primeira coisa que Deus faz, olha, eu sou o seu pai e agora você vai precisar entender que eu quero suprir esse lugar, esse vazio, Uhum. mas agora também eu quero que você lide com aquilo que você viveu. Então, por quê? Porque Deus, ele sempre vai sarar. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, bem específica, o Senhor não esconde nada. Ele é o pai da verdade. Satanás, que é aquele que esconde, é aquele que camufla. Nosso Deus não. Então, quando a gente se encontra com o Senhor, é isso que acontece. Ele vai te levar a refletir sobre a sua vida. Vai te levar, olha, o teu problema não é que você está sozinho, né? Eu estou com você, mas você vai ter que perdoar. É, você tem que ver o que que tá, qual é a tua pedrinha, né. E outro ponto também que me fez, enxergar melhor essa questão, foi porque tem uma conhecida minha que tem uma filha adotiva, e essa filha adotiva ela tá, adolescente, assim, e tá passando por N problemas, não aceita, né, enfim. E eu parei pra pensar, eu falei: "Poxa vida, essa dor já foi minha", porque quando a gente é adolescente também, tudo é mais, né, tudo é mais, Uhum. forte, então, quando eu fui adolescente já tive momentos, assim, de extrapolar em casa, sabe, assim: eu quero", já tive momentos: "Quer saber de onde eu vim?", já tive, né. Hoje eu tenho Uhum. outra visão, hoje eu vejo que eu hoje não preciso entender de onde eu vim, por que que isso aconteceu, não, porque aconteceu. O que eu preciso ter hoje pra mim é: eu estou aqui, eu estou viva, o meu passado é passado,
e eu tenho que ver o que eu faço de hoje em diante, né. Então ficar presa no que aconteceu, por que eu estou aqui, enfim, isso para mim hoje é irrelevante, né. Mas quando eu era adolescente eu tinha esse sentimento, eu tinha aquela dor e aquilo também me veio, assim, de uma maneira que eu falei: "Meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa?". Mas foge da de mim nesse momento, né, porque ela tem as questões dela, que são coisas que ela tem que passar. Talvez ela vendo esse vídeo, né, quem Vou sabe mandar pra chega nessa ela. pessoa. Então, assim, eu vendo aquele sofrimento, né, dela não aceitar o que está acontecendo, dela não tentar enxergar de outra maneira, que é exatamente o que eu quis dizer, o que foi o que eu senti e sinto, que é essa questão de enxergar que você está aqui, que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para melhorar a sua vida, a tua maneira de ser, né, e aceitar essa questão de, igual a Mi falou, aceitar Deus, aceitar essa luz, né. Então, isso também para mim foi um ponto, assim, que me pegou vendo, assim, porque ela sofre, ela fica em hospital, ela não quer viver, sabe. Então Uhum, isso é muito triste, né. sim. E muitas pessoas, que são adotivas, tem um grande índice, né, de pessoas adotivas em hospitais psiquiátricos, né, porque Ah, é? Não sim, sabia desse número. porque elas justamente por essa questão, elas se sentem rejeitadas. Por quê? Por que que não me quis? O que que eu fiz, né? A pessoa já cresce achando que ela não é boa o suficiente, né? Ah, olha só. É, porque ela Aham. cresce pensando assim: "Ah, alguém me deixou, por quê?". Então eu vejo que muitas pessoas e isso foi o que me tocou, assim, quando eu vi ela naquele desespero, né, que ela tá internada, daí sai, daí volta. E daí eu penso: "Meu Deus, essa dor já foi minha nesse", não necessariamente nesse grau, mas Nesse nível, né. nesse nível de ter que ser internada e tal, mas assim, já entrei em depressão quando era adolescente por conta disso, e vai somatizando 1000 coisas. A gente pensa: "Não, agora passou aqui então vou", entendeu? É. Aí você vai cobrindo achando que você tem o controle, mas uma hora acho que ou você vai levar isso para a vida inteira nessa solidão interna, ou você vai ter que trabalhar com isso, né. E eu fui em psicóloga, a psicóloga não adiantava, eu ia lá, a mulher falava: "Ai, quais são os seus medos? Quais são isso?". Eu olhava: "Não é isso que eu quero", assim, sabe. Aham. Então pra mim não valeu, eu fui em psicóloga, já entrei em depressão, já fui e voltei de depressão, né. Então, assim, tive depressão uma época, assim, que eu perdi um monte de peso, fiquei, assim, um palito quando eu era adolescente. Daí passou, né, todo mundo passou. E eu acho que um dos grandes problemas, né, para quem passa por essa questão não só de adotivo, né, mas é por essa questão de solidão em si, eu acho que é por não ter com quem você conversar, porque o primeiro passo é: "Ah, você tem que ir no psicólogo, um psiquiatra". E às vezes não é isso, né, às vezes é só você realmente ouvir aquela palavrinha de Deus, sabe. Eu acho que é isso que É. às vezes falta, mas assim, como chegar, né, nessas pessoas, né, porque as pessoas têm Uhum, que dar a abertura, né. Porque tanto é uhum. que o dia igual eu falei, o dia que eu fui na igreja, eu fiquei assim: "Ai, acho que eu não vou". Você já fica assim, sabe: "Ai, não vou". Cheguei lá, foi a que mais chorei, foi a que eu senti. Ai, meu Deus, chega a ser engraçado, porque é verdade, eu estava chorando lá nas músicas, tinha uma senhorinha do lado, tá, como é seu nome? Sabe, assim, tipo, a mulher já falou: "Meu Deus, essa menina vai ter um treco aqui". E era um encontro, assim, de não tinha nada além, né, não era um encontro para isso, porque às vezes tem, né, encontros religiosos, acho eu, nunca fui, mas que tenha mais, assim, choros, porque tem alguns clamores, né. Ali não, ali era um momento de confraternização, sabe, tipo assim, mais light e tal, e eu chorando, e eu estava sentindo aquilo, então era para ser, entende. Uhum. Então eu acho que o que falta é um pouco isso, assim, as pessoas terem com quem conversar. E daí eu até falei pra mim exatamente essa questão de adotivo, né, até procurei na internet, tem um rapaz até que, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem um canal no YouTube, ele fez um livro. Achei legal da parte dele, porque ele quer unir essas pessoas que têm esse mesmo sentimento. Mas eu vi ele, achei legal, achei interessante, né, mas eu ainda tenho a questão de que não vai adiantar eles se reunirem para ficar remoendo o sentimento ali de que tem em comum, né, porque Uhum. aparentemente todos têm essa questão, mas não vai adiantar enquanto eles não entenderem e aceitarem essa ferida, né, que eles têm como uma questão de Deus mesmo, não vai E adiantar.
e perdoar o que eles viveram, perdoar esse É, passado, perdoar essas pessoas, né? porque Essa rejeição. essa rejeição, porque é que nem tem uma fala que ele fala assim, que ele leu uma reportagem lá, internacional, inclusive, e lá fala exatamente isso, né? Porque você foi adotada. Daí a pessoa responde, não, eu não fui, eu sou adotada, né? Porque daí ele tenta, na reportagem, né, fala assim que a pessoa, ela é adotada. Então, assim, não foi só o ato, ela vai ser a vida inteira adotada, né? Uhum. Ou seja, ela carrega uma marca de uma Exato, rejeição. isso que ele Uhum. falou. E quando ele fala isso, eu falei, não, realmente, né, a vida inteira. Tanto é que agora eu aqui estou falando, não, eu sou adotada. Mas isso te faz o que você é, entendeu? É a mesma coisa, eu Uhum. sou branca, eu sou parda, eu sou negra, eu sou índio. Isso vai definir? Eu tenho que agora ficar a vida inteira pensando nisso de um modo Ruim. ruim, negativo, ou de um modo assim, nossa, eu sou adotada. Entendeu? Um Então, um vitimista. vitimismo, né? Não sei se ele faz isso, até porque eu não acompanho ele, mas eu digo no modo geral. E não vai adiantar você reunir 1000 pessoas, reunir várias, para ficar martirizando isso, enquanto você não vê que falta essa questão divina, entende? Uhum. De Jesus. De Jesus. Ao meu ver, é Jesus que vai. Isso é muito interessante, né? Isso vale para muitas outras coisas também, não só para a questão da adoção, Sim, mas também, por exemplo, às vezes a pessoa diz, se eu tiver um apartamento, vou ser feliz, se eu tiver um carro, vou ser feliz. Daí a pessoa tem é. o carro, daí não é feliz, É né? exatamente isso. A gente tenta achar o motivo, né? Dessa Isso. falta que a gente tem. É isso que eu quero dizer. Para alguns é essa questão. Porque eu abandono. É por causa disso. É porque eu não tenho dinheiro. Ou porque eu não tenho aquela casa. Porque eu não tenho aquele carro. A gente sempre acha que tem alguma questão. E às vezes não é. Às vezes o que falta é a gente parar e olhar pra gente mesmo e fazer oração e ver, esperar essa questão que vem, né, divina. E uma questão assim que eu queria te perguntar, quais foram as consequências assim ao longo da sua vida que você viu que esse sentimento de rejeição gerou consequências ruins que eu falo assim, né? Uhum. Quais foram as consequências que isso desencadeou na sua vida que você fala assim, não, isso e essa consequência ruim foi por causa desse espírito de rejeição. Eu acho que o primeiro deles, acho que foi a depressão, Sim. né, que eu tive. Eu já tive alguns picos, assim, de depressão. Acho que um deles foi essa depressão, essa tristeza, né, esse peso, assim, E um dos pontos, assim, que eu vejo é que eu tentei tentar agradar os outros, né? Por quê? Porque você se sente assim, eu fui rejeitada, então para não ser mais eu tenho que ser um Entendi. pouco mais, né? Então, em algumas questões eu vejo que isso não foi bom também, porque em casa mesmo, sabe? Não agora, mas eu digo assim, quando eu era mais nova. Por exemplo, algumas questões assim da vida mesmo. Por exemplo, Uhum. vai fazer tal coisa. Às vezes a gente, né? E a gente vai fazendo para tentar agradar, para tentar ser perfeito, né? Entrar numa perfeição para agradar, né? Então eu acho que isso foi uma questão da rejeição que me pega, assim. E hoje eu consigo dizer mais não, assim, sabe? Então eu chego e falo, não, não vou fazer, eu não gosto, não quero, tipo assim, né? Aham, Porque aham. é uma questão que às vezes a gente vai falar, tá bom, vai fazer. Até a questão do. E você também consegue hoje lidar com o não das pessoas mais fácil. Isso também, que é uma coisa que também isso me pesava, porque vou contar um episódio que aconteceu. Uma vez eu fui na casa da minha prima, e era também, tipo, adolescente, devia ter uns 16, sei lá, nessa idade assim. E a minha prima, vem aqui em casa tal, nem mora aqui, mas a gente foi lá, eu já tava lá, a gente foi na casa dela. E daí a minha prima ficou incomodada, que eu tava com mala, né? Um monte de coisa arada. Ela falou assim, ai, que saco essas tuas malas. Olha aqui, que bagunça. Pronto, aquilo pra mim Foi. foi a gota d'água. Eu fiquei chateadíssima por uma questão que não deveria. Peguei minhas coisas, guardei e fui embora. Porque assim, é no sentido, você não me quer aqui, entendeu? Aham. Então, isso também é uma questão que me pesou mais, né? Ainda acho que tem que trabalhar bastante nisso, acho que agora tá bem melhor. Mas era uma coisa que me pesava, assim. Por exemplo, às vezes no dia a dia acontecia uma situação, eu levava ela a um grau muito maior do que deveria. Porque isso daí, para uma pessoa que não tem esse tipo de sentimento, né? Fala assim pra você, nossa, que saco. A pessoa fala assim, ai, deixa que depois eu arrumo isso aí, né? E vai embora, brinca lá e passou.
Eu não, eu fiquei chateadíssima, já liguei pro meu vovô: "Vem me buscar, quero ir embora daqui", sabe. Aham. E naquele momento nem eu entendia, né, Sim. que isso se tratava disso. E igual eu falo, eu fui em psicóloga e ela falava, falava e pra mim não adiantou, entende. Mas eu vejo que seria por causa dessa questão. Pra mim o que resolveu foi essa questão espiritual mesmo, entender que era isso que me faltava, sabe. E isso é bem importante, gente, a gente refletir sobre a nossa vida. Por que agimos de determinada forma? É um espírito de rejeição? É uma rejeição? Porque e uma coisa importante também que eu queria falar para vocês, muitas vezes a mãe tem esse espírito de rejeição e ensina o filho a agir da mesma forma, mesmo ele não sendo rejeitado, É, sabe? sim. Por quê? Porque é o modo como ela se relaciona já com esse espírito de rejeição e ela ensina a criança, né, desse mesmo modo, fazendo as mesmas coisas, sabe? Uhum, Então, que Deus leve você a refletir. E essas consequências é muito. Porque muitas vezes a pessoa também vai viver sozinha uhum. justamente porque ela está sempre afastando as outras pessoas, porque ela está vivendo essa rejeição, ela está vivendo essa desconfiança, esse medo. E isso vale, gente, para muitas coisas, né? Sim. Esse é um exemplo simples, mas É, um exemplo, muito. essas massas foram hoje, vai te catar, deixa aí, depois arruma isso aí, né, e pronto, passou. Não, eu já fiquei chateada, liguei pro meu na época pro meu avô: "Avô, vem me buscar, que minhas coisas". Meu avô chegou lá: "O que tá acontecendo aqui?". Meu irmão estava dando risada, né, olhando assim, falou: "Nossa, o que tá acontecendo aqui?". Eu: "Não, eu quero ir embora, não sei o quê". Fui pra casa, né, ninguém falou nada, fui pra casa da minha avó. Mas aquilo pra mim naquele momento foi, sabe. Então é complicado mesmo, porque é a dimensão do que você leva, né. É exatamente isso que você falou. Então a gente tem que cuidar, porque e pedir pra Deus guiar a gente mesmo, sabe, pra mostrar o caminho, mostrar o que a gente tem que fazer, não só pra nós, né, claro, a gente tem que trabalhar na gente, mas em geral, né. Mas é porque daí você começa, como é que eu posso dizer assim? Entender também o outro, né? As fraquezas do Sim, uhum. outro, ter paciência, né? Meu É, Deus, o outro tá passando por um tempo difícil. E aí você começa a entender o que está acontecendo, você tem mais paciência sim. por causa disso, né? Desse É, e minha mãe conhecimento. falava assim: "Ai, você é muito 8 ou 80". E então não sei o que e tal, e eu ficava brava, falava assim: "Não, é que ninguém me entende", né, tipo assim, Aham, né. aham. Mas hoje eu vejo, eu acho que foi realmente isso. E até falaria assim para esses espaços religiosos, eu nem sei se tem isso hoje, mas ter uma abertura para as pessoas poderem, por exemplo, tem de alcoólicos anônimos, né, tem de N questões, eu não sei se tem na sua igreja um grupo de, por exemplo, assim, adotivos ou de, porque depressivos eu sei que tem em hospitais, né, que Aham, as pessoas tem. têm depressões, ficam internadas e lá vai ter aquele grupo, né. Uhum. Mas e fora disso, né, nas igrejas, tem? Na Eu acho nossa que não não tem. tem. Então eu acho que é Uma uma ideia. ideia, porque isso é uma coisa que me faltava, com quem eu poderia conversar. Eu acho até que por isso que esse rapaz fez esse grupo na internet, né, com quem as pessoas podem conversar sobre, né. Eu acho isso legal, mas eu acho que tem que tomar aquele cuidado igual eu falei, não para ficar martirizando e tratando isso como Hum. um peso, ó, né, ficar a vida inteira se vitimizando e tal. Mas para você ter com quem conversar sobre, né. Talvez se eu tivesse ido numa igreja mais cedo, porque quando eu era mais nova eu também sempre fui muito religiosa, rezava muito. Depois passou o tempo, fui crescendo e me afastei, né. Talvez se eu tivesse tido um grupo de jovens, talvez, em que as pessoas Uhum. conversassem sobre, eu conseguiria entender melhor. Não, o que, né, hoje eu vejo diferente. Mas enfim, é o que eu vejo, assim, sabe, que e realmente a minha mãe tinha razão. A A mãe mãe tem tinha razão, ela razão. falava: "Você é de 8 a 80, né, você não me entende". E daí no fim e outro ponto, né, esses dias eu estava até pensando também, tive um relacionamento anterior, e eu estava pensando esses dias, né, o meu cabelo sempre foi enrolado, e eu já não gostava do meu cabelo também, né, enrolado. Daí eu perguntava, a pessoa falava assim: "Não, teu cabelo tem que ser liso, bonito liso". Então eu só alisava o cabelo, né, alisava o cabelo. "Ah, porque nossa, um dia eu quero pôr silicone". Não, realmente, você tem que pôr silicone. Então, assim, aí eu comecei, agora, né, que tá me vindo assim, eu falei: "Meu Deus".
Até isso eu ia me submetendo, sabe? A Ah, questões de, por entendi. exemplo, assim, de querer agradar, né? Do que o outro entendia como belo e bonito. Exato, porque isso também, igual eu falei, de querer agradar, né? Sim. Então você fica preso nisso também, porque daí a pessoa chega pra você e fala, eu gosto disso. E daí você vai pensando. Até hoje eu não fiz, né? Não coloquei silicone lá. Graças a Deus, hoje eu dou graças a Deus não ter feito isso. Mas às vezes eu fico pensando, né? Teve uma época que eu quase coloquei, sabe? Então, Uhum. assim, você vai se sujeitando, entendeu? Algumas questões que Uhum. você acha que aquilo é o que você tem que fazer, porque você tem que agradar aquela pessoa que você gosta. Naquele momento eu gostava da pessoa. Ou seja, uma das consequências é você acaba se tornando abusada pelos É, desejos do outro. E é você abusar. aceita. Exato, você aceita. E eu falava, não, bom, a Michelle me conhece há muito tempo. E dos tempos que você me conhece agora, que eu tô de cabelo enrolado, né? Para Bom, mas é. Eu sempre usava o cabelo liso, 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 liso. né? Não tinha o cabelo É, não liso. tinha, o meu cabelo era sempre na pranchinha. Então, assim, são questões que hoje eu vejo, né? E também entra na questão, é o que eu quero para minha filha, é o que eu quero para a próxima geração, entende? Aham. Então isso foi me pegando, sabe? Porque, igual eu falei, via adolescente, via minha filha, vi pessoas, né, novas e tal. Isso foi me pegando, né? Claro que também questão de maturidade, mas isso me pegou, porque eu me sujeitava a essas questões, né? Eu achava assim, ah, tá, então não vou deixar enrolado, sabe? Assim, Uhum. ah, tá, não vou deixar assim. Aí então a gente vai vendo algumas coisas que faz a gente fazer, né? Que nem você falou agora, uma das consequências, não querer agradar o outro, né? Então acho que Uhum. essa questão da rejeição faz você querer agradar também, sabe? Toda hora querer agradar o outro. E não é bom, não faz bem pra você, porque você se torna refém do que o outro quer, né? Uhum. Tem Sim. essa questão também. Olha só, gente, olha a profundidade do que a gente está tratando aqui, né? Olha o tamanho de tudo aquilo que. É isso que é interessante, né? Quando a Bíblia fala que Deus é o Pai da verdade, é porque o que, que ele faz? Ele começa a mexer profundamente e vai Sim. trazendo muita coisa à tona. Por isso que muita gente diz assim, ah, mas ser da igreja, ser uma pessoa tapada, ser isso e aquilo. Não, quando Deus começa a mexer na tua vida, ele te faz refletir em cada ponto. Sabe todo o quarto escuro lá da tua mente, assim, que você quer esconder? Não, Deus vai pôr à tona aquilo ali para que você venha a lidar com aquela situação. E tudo Deus vai trazer à tona, te levar à reflexão, para que você venha a perdoar, lidar com aquilo, né? Uhum. Resolver. Ele Sim. quer que você resolva tudo isso. Então, essa é a grandeza, né? Quando a gente fala sobre Deus, sobre aquilo que Jesus faz conosco. Então, é bem bonito. E, assim, uma coisa interessante, Rei, que eu vejo, o que eu acho mais bonito é o modo como Deus nos trata. Uhum. Então, ele te levou a você a refletir, e ele tem feito essa jornada com você Sim. aos poucos, né? Te levando a pensar sobre tudo isso. E uma das coisas que acontecem com as mulheres, porque elas geram vida, Uhum. é justamente elas terem que prestar contas, sabe? Elas Uhum. terem que lidar. Por isso que muita gente fala que o período do período da gestação é tão difícil, porque elas não conseguem lidar com aquilo que elas estão vivendo, nem com o passado do que elas viveram. Uhum. Geralmente tem uma rejeição, uma situação e tudo mais, aquilo começa a entrar num conflito muito grande e ela não consegue levar tudo Uhum. isso à tona porque ela não tem Jesus ali para auxiliar nesse processo de cura, de libertação, sabe? Então, eu até queria convidar você para fazer um curso que se chama Maternidade Sobrenatural, do movimento Voe Borboleta, que é bem bonito, gente, vale a pena. O nome dela é Gisa Batista. E ela faz, eu fiz esse curso, foi muito especial para mim quando eu estava grávida dos gêmeos. Uhum. E várias coisas do que Deus me mostrou ali ao longo do curso era do que meu pai viveu, minha mãe viveu, e que eu precisava, eu nem entendi que aquilo era consequência para mim, Uhum. né? Coisas que a minha mãe estava grávida, que ela passou no meu parto,
eram consequências para minha vida, né? E aí que é interessante, né? Por exemplo, o modo como eu lidava, né, com determinadas coisas, né? Não especificamente com a rejeição, mas a minha forma de reagir a Uhum. determinadas coisas era, ou por exemplo, no casamento e tal, era justamente reflexo do que minha mãe viveu no parto meu. Nossa, sério? Que legal isso. Aham, aham, bem legal. Então, aquilo que Deus me mostrou e o Espírito Santo foi tratando isso. Porque Uhum, a minha mãe viveu numa solidão quando ela estava dando à luz a mim. Então, uhum, ela viveu essa solidão ali. E isso refletiu na minha vida, né? Como pessoa, como eu lidava com a solidão, né? Então, ao longo desse processo, assim, o como eu me relacionava com as pessoas. Então, eu me relacionava só a determinado ponto, uhum, porque eu poderia, eu não ia além, porque eu tinha medo de que eu viesse a viver essa solidão. Então, eu hum, já não me relacionava direito, sim, entendeu? Então, eu tive que lidar com isso, Deus foi tratando isso na minha vida. Então, era o contrário. sim, é, mas Aham, é exatamente isso. Entra naquilo que a gente falou no começo. A gente busca achar um ponto de partida, né? Mas aí sim. chega Deus e fala, não, você tá olhando pro lado errado, presta atenção, né? Que nem no teu caso, é aqui esse relacionamento, foi essa situação. Para mim, hoje, era essa situação. Então, cada um vai ter o teu É um ponto o cego, que ponto você cego, é. não enxerga, mas que Deus enxerga em você e sabe qual é a ferida, da onde vem e por quê. E aí ele vai te levar a refletir sobre aquilo, para você Sim. perdoar, para você restaurar, para você curar. E eu só tenho a agradecer, assim, por tudo, né? Por toda a jornada e por hoje eu conseguir assimilar sem tratamento psicológico, sem tratamento psiquiátrico, né? Para mim não foi preciso. Então, com relação a isso, eu fico muito feliz. Já cheguei ao ponto também, né? Deixar uma observação de achar que eu precisava só tomar aqueles remédios para ficar mais calma. Eu achava que é por causa disso, sabe? Ah, sim. Aham. E não é. Hoje eu vejo que realmente não era isso que eu precisava, né? Então, claro, tem pessoas que precisam, né? Não tô falando que ninguém precisa tomar. Mas assim, eu Aham. acho que é exato igual você falou. Você passou a vida tendo um limite ali por uma questão que aconteceu, né? Sim, que eu fui entender depois. Olha só que legal. Então, Deus é muito bom, gente. Vale a pena. Então, ore ao Senhor, peça. Senhor, quais são os meus pontos cegos, né? O que que é aquilo que eu preciso tratar? Sim. O Senhor vai ter maior prazer sabe? O Espírito Santo, ele gosta muito, assim, quando a gente se volta a ele para refletir sobre o que deve ser mudado, curado. É uma benção. É uma benção. Então, eu quero agradecer aqui a Rê Eu que por agradeço vir. me chamar. Quando eu contei pra ela, ela falou: não, você vai, você vai fazer. Eu falei, tá bom, então. E Foi estamos bem aqui. assim, foi bem livre, espontânea pressão. Foi, vai sim! E, nossa, muito obrigada por compartilhar com a gente aí, porque foi lindo. Foi uma benção. Obrigada, minha. Eu que Obrigada agradeço. mesmo, Rê. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Então vamos orar pra gente entregar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse tempo de ministração da Tua palavra, por esse momento em que o Senhor falou aos nossos corações, Pai, nos levou à reflexão sobre o que precisamos mudar, o que precisamos crescer, sobre questões que precisamos, Senhor, tratar nas nossas vidas. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos levou a refletir sobre essa rejeição, sobre o espírito de rejeição, sobre muitas outras coisas. Pai querido, nós repreendemos agora todo o espírito de rejeição sobre a vida dos nossos irmãos, sobre aqueles que precisam de cura em nome de Jesus. Que haja libertação, Pai, sobre essas questões. Que o Senhor dê a eles, Senhor, o entendimento, o discernimento sobre o que precisa ser sarado em nome de Jesus. Pai, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal? Um beijo, um abraço e até a próxima.